Programa Na Contramão, com Alisson Dias. Andando na contramão desse mundo enganador. Eu ando na contramão do mundo. Eu fujo de toda tentação, pra não pecar contra ti e não magoar o teu coração. Boa tarde, ouvintes da Kadosh Web Rádio. Eu sou Alisson Dias, sou daqui da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo e venho aqui com grande prazer, grande satisfação para apresentar mais um programa Na Contramão. E hoje, para você que acompanha, já sabe, nós chegamos no capítulo 16 do Evangelho de João. Capítulo 16, nós vimos vindo aqui desde o capítulo 13, que Jesus já se aproxima de sua morte e agora ele começa a dar suas primeiras instruções aos discípulos. E hoje, no capítulo 16, nós vamos ver várias instruções que foram dadas aos discípulos. Jesus estava os preparando, por quê? Porque já estava se aproximando o momento da sua partida, o momento da sua morte. Então Jesus ele vai preparando os discípulos para que estejam prontos para quando esse dia chegar. E nós vamos ver só mais um capítulo falando de ainda com Jesus sem ser preso, só mais um capítulo, e no próximo ele vai ser preso. Quer dizer, nós estamos na quinta, na próxima quinta Jesus já vai estar preso. Então hoje nós vamos fazer a primeira leitura. Abra sua Bíblia, acompanhe aí, Evangelho de João, capítulo 16. Nós vamos começar fazendo a primeira leitura dos versículos 1 até o 7. Versículo 1. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Isso vos farão porque não conhecem ao Pai nem a mim. Mas vos tenho dito isso, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembrei que já vô-lo tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Então Jesus começa, no capítulo 16, uma série de advertências, recomendações, avisos, conselhos aos discípulos. Nos 3 primeiros versículos, ele adverte sobre as perseguições que sofreriam os cristãos. Para quem estudou o livro de Atos, eu também fiz um trabalho como esse. Eu estudei o livro de Atos todo e nós vemos que o livro de Atos, do começo ao fim, é uma intensa perseguição aos cristãos, aos primeiros cristãos. Então ele já adverte os discípulos: olha, vocês vão ser perseguidos de várias formas. Aqui diz assim, versículo 2, expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará de fazer um serviço a Deus. Então, é um caso de morte. Servir a Cristo é sofrer pelo nome dele. Todo aquele que serve a Cristo sofre, porque tem a perseguição que vem do mundo, mas tem que estar preparado para sofrer até o ponto de morrer. Muitos aí não estão preparados para isso, para sofrer por Cristo até a morte, mas temos que estar preparados. E um caso que a gente encontra na Bíblia, de cristão que sofreu até a morte, de cristão que se sacrificou, foi sacrificado pela sua fé, é o caso do diácono, do diácono Estevão. Estevão ele foi um dos primeiros 7 diáconos da igreja, dos primeiros, e ele foi morto. Mataram ele e acharam que estavam fazendo um favor a Deus.
acharam que Deus estava, né, de acordo com isso. Por quê? Porque eles achavam que Estevão estava querendo destruir a fé, né? E não é isso o que acontecia. Estevão já estava entrando na nova aliança, eles ainda estavam na velha e queriam manter o judaísmo e as suas tradições. Então aqui no versículo, abra sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 7, versículos 58 a 60, nós vamos ver só uma pequena parte desse acontecimento com Estevão. Para quem não conhece Estevão, ele era um homem de muita fé, um homem usado pelo Espírito Santo, um homem correto, e ele foi escolhido pela igreja para ser o diácono lá em Jerusalém. Então, Atos capítulo 7, versículos 58 a 60. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então, é uma história que você pode estudar, capítulo 6, capítulo 7 de Atos. É muito importante para você que não conhece, né? Tem ensinamentos profundos. E Estevão, ele foi o primeiro mártir da igreja. Ele foi o primeiro a morrer por Cristo. Ele foi o primeiro a perder a sua vida. Hoje no Brasil, né, a gente tem liberdade para poder falar do Evangelho na internet, na rádio, nas ruas, entregando panfleto, nas igrejas. Nós podemos usar qualquer meio de comunicação para pregar o Evangelho, né? Mas até quando? Nós sabemos que o governo brasileiro aí que está instalado, é o governo PT, é um governo comunista. E o comunismo, ele odeia a religião, né? Então, até quando nós vamos ter as portas das igrejas abertas livremente? Até quando nós vamos poder usar todos os meios de comunicação para pregar o Evangelho? Então é um aviso para aqueles que estão na obra, para fazer com diligência, com boa vontade, porque o tempo está curto, né? Está curto. Pode ser que qualquer dia nós não temos mais essa liberdade de falar. E no mundo, hoje em dia, a gente vê tanta perseguição e morte aos cristãos, né? O Estado Islâmico executando muitos cristãos, né? Vendendo mulheres cristãs para serem escravas sexuais, crianças, meninas para serem escravas sexuais, mutilando, fazendo coisas terríveis. Continuam ainda assim, esse aviso de Jesus, essa profecia ainda continua valendo em nossos dias. Na África também, vídeos que rodaram aí no ano de 2015, 2014, de cristãos sendo queimados vivos. Tudo isso foi avisado e foi anunciado. Então aquele que quer servir a Cristo, ele tem que estar preparado para isso, para sofrer até a morte, né? Essa teologia da prosperidade que diz que o servo de Cristo, ninguém pode tocar nele, que o servo de Deus, ele é intocável, nada de mal pode lhe acontecer e tal, e ele só tem que se dar bem sempre na vida, ele tem que sempre ser bem sucedido, é uma grande mentira, né? Não foi isso que Jesus ensinou, não é isso que Jesus está dizendo a eles, né? E o apóstolo Paulo é outro exemplo também de cristão que foi sacrificado, sofreu na sua vida para poder pregar o Evangelho. Então, essa teologia da prosperidade aí que pregam é uma grande mentira, né? Que não está de acordo com os ensinamentos bíblicos. Está totalmente contra a Bíblia, totalmente contra a verdade bíblica, né? Em 2 Coríntios, Paulo escrevendo a carta aos Coríntios, ele fala de todo o sofrimento que ele passou para poder pregar o Evangelho. 2 Coríntios, no capítulo 11, 25 a 27, diz assim, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado,
3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Nós vemos aqui Paulo, o quanto ele sofreu, né? E é interessante que quando nós lemos o texto lá em Atos capítulo 7, falando sobre Estevão, vocês se lembram que nós lemos aí, falou que as vestes de Estevão foram entregadas a um jovem, né? No versículo 58 de Atos 7, ó, expulsando-o da cidade, apedrejavam, e as testemunhas depuseram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse Saulo é o mesmo apóstolo Paulo, que sofreu depois pelo Evangelho. Aquele que perseguia a igreja passou a ser um perseguido da igreja. Então, servir a Cristo é isso, é estar pronto para sofrer, para morrer, para ser torturado, para ser castigado, sofrer tudo nessa vida. Porque a glória do cristão, a glória do crente verdadeiro, aquele que crê em Jesus, é no futuro. É quando ele voltar, ele vai nos recompensar. Então nós concluímos seguramente que servir a Cristo é estar pronto para sofrer e morrer pelo seu nome. Hoje, em nossos dias no Brasil, temos a liberdade de pregar o Evangelho por qualquer meio de comunicação. Mas até quando? A perseguição aos cristãos continua pelo mundo. Vemos vídeos do Estado Islâmico executando cristãos a todo momento. Na África segue a perseguição. Recomendo aos leitores desse artigo e a você, que todo o nosso estudo aqui é digitado, e a você que está acompanhando pela Kadosh Web Rádio, recomendo que vocês leiam o livro Rastro de Sangue. Rastro de Sangue ou Rastro de Sangue. É um livro bem curtinho, dá para você ler de uma vez só, né? E que ele conta a história dos anabatistas. Os anabatistas, eles sofreram e morreram por defender a sua fé na época da Inquisição Católica e na época também do movimento, da iniciação do movimento protestante, né? Tudo isso, ele conta a história real de crentes perseguidos e torturados, tanto pelos católicos quanto pelos protestantes também, né? Do qual a nossa igreja batista aqui ainda acreditamos, uma ramificação desses irmãos. Pode ler o livro, vale a pena, Rastro de Sangue. Continuando, segunda leitura, versículos 8 a 15. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Na primeira leitura que nós fizemos, Jesus diz que ele vai para o Pai. Ele veio do Pai e vai voltar para o Pai. Mas que é importante que ele vá para que recebamos o Consolador. Terça-feira passada nós ficamos muito em cima desse assunto do Consolador, que na verdade é o Espírito Santo de Deus, né? E aqui Jesus ele dá algumas revelações e entendimentos sobre o Espírito Santo, sobre a sua obra, sobre o que ele vem fazer na Terra, qual é a missão do Espírito Santo, né? Então a obra do Espírito Santo ela é claramente exposta por Jesus aqui dos versículos 8 até 15, né? O primeiro ponto, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. No versículo 8 diz isso. É a parte em que o Espírito Santo toca no coração de cada indivíduo e faz com que essa pessoa se convença de sua condição de pecador e que necessita urgentemente de um Salvador, e conduzindo-o ao único caminho possível, que é Jesus. Então uma das milhares de funções do Espírito Santo, né,
é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Segundo ponto, convencer o mundo do julgamento que virá, né? Que é outra importante, no versículo 11. Outra importante função do Espírito Santo é nos lembrar que no futuro haverá um julgamento e todos terão de prestar contas de seus atos no grande tribunal de Cristo. Quando Cristo voltar, ele vai julgar, como diz Paulo, de acordo com as Escrituras, ele vai julgar primeiro a sua igreja e depois ele vai julgar o mundo. 1000 anos depois, o grande trono branco. Então, seja crente ou não seja crente, todos vão ter que comparecer perante o tribunal de Cristo e todos vão ter que prestar conta de seus atos. Então, se você já é um crente, já se sente salvo, tem certeza da sua salvação em Cristo, muito bem, que bom, graças a Deus. Essa é a verdade mesmo. Mas você precisa saber o que você faz, o que você pratica, como você vive, para que você não passe tanta vergonha naquele dia. A salvação é garantida, é claro, mas para que você saiba que um dia você há de prestar contas. Terceiro ponto, glorificar o nome de Jesus. O nome de Jesus ele foi desonrado, desacreditado na sua primeira vinda. Ele foi humilhado, torturado e desacreditado, né? Não fizeram caso algum dele, como diz Isaías 53. Hoje o Espírito Santo honra e glorifica o nome de Jesus, para que ele seja conhecido e respeitado, e para que sua divindade seja manifesta. Então, outro ponto do Espírito Santo é glorificar o nome de Jesus. O verdadeiro pregador do Evangelho, né? Hoje em dia há muitas classes de pregadores, mas o verdadeiro pregador do Evangelho é aquele que exalta o nome de Jesus. É que coloca Jesus no centro da pregação. Jesus ele tem que ser o alvo da pregação. Porque a Bíblia ela é cristocêntrica. A Bíblia ela aponta única e exclusivamente para Jesus. Então, o papel do Espírito Santo, um dos papéis dele é glorificar o nome de Jesus, exaltar o nome de Jesus. E você pode prestar atenção aí no seu pregador. O que ele exalta mais? O nome de Jesus, o Evangelho e a salvação, ou dízimos e ofertas, ou motivação espiritual, motivação para as pessoas, né? Palestras motivacionais. O verdadeiro pregador guiado pelo Espírito Santo, ele glorifica e honra e exalta o nome de Jesus. Quarto ponto, anunciar à sua igreja as mensagens vindas de Jesus, lá no versículo 15. O Espírito Santo tem usado os pregadores do Evangelho para anunciar a palavra de Deus, para alertar do julgamento futuro e para anunciar as boas novas de salvação que estão disponíveis a todo que crer. Então o Espírito Santo ele fala com a igreja, ele anuncia os recados de Deus naquilo que a igreja precisa mudar, naquilo que a igreja precisa entender, né? Então o Espírito Santo ele está aí realizando essa obra, né? De exortação, de conforto, de esperança e de fé, né? É mais um dos trabalhos do Espírito Santo, né? Anunciar a igreja. E o Espírito Santo tem usado os pregadores sinceros, verdadeiros e comprometidos com a palavra de Deus para poder fazer esse trabalho. O Espírito Santo é quem capacita a sua igreja a trabalhar em prol do Evangelho, né? E o Espírito Santo nos dá a capacidade e também, não só a capacidade, mas também a autoridade para nós podermos trabalhar em nome de Jesus, né? Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus dá uma recomendação aí aos discípulos. Diz assim, ó: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Né? Então, eles receberam a virtude do Espírito Santo, o poder, a autoridade, para poder realizar essa grande obra. Terceira leitura, versículos 16 até o 24. Um pouco e não me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Diziam, pois, que quer dizer isto, um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus o que iriam interrogar e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto que disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis?
na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Né? Até o versículo 24 nós vamos ler. E naquele dia me perguntareis, na verdade vos digo, que tudo quanto pedires a meu Pai, em meu nome, ele vô-lo-á de dar. Até agora nada pediste em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Então, como nós vimos em estudos anteriores, né, já faz tempo que nós estamos falando disso, né, Jesus ele sempre faz questão de anunciar sua partida desse mundo. Jesus sempre faz questão de falar para eles, se repete várias e várias vezes, de várias maneiras, que ele tem que morrer pelos pecadores, que ele tem que ser entregue, que ele tem que ser sacrificado, né? E os discípulos eles estão sempre abestados nessa parte, né? Os discípulos estão sempre desatentos a essa mensagem. Jesus diz que eles teriam grande tristeza, aqui onde nós lemos até o versículo 24, né? Que eles teriam grande tristeza. Por quê? Porque Jesus ele seria sacrificado. Dizia isso por razão de sua morte na cruz, que já se aproximava, né? Nós só temos mais um capítulo ainda para estudar de Jesus livre, depois Jesus já é preso, né? E disse também que depois o coração deles se alegraria, eles iam chorar, iam se lamentar por um tempo, depois eles se alegrariam. Apontava agora para a sua ressurreição, onde realmente ficaria explícito e incontestável o seu poder, sua majestade, a sua divindade. Então Jesus disse, vocês vão me ter eu vou sumir, vou sair de perto de vocês um pouco e depois eu vou voltar. Vocês vão ficar tristes por um tempo e depois vocês vão se alegrar. Então Jesus está dizendo o que para eles? Olha, eu vou me entregar, né, para ser morto, vou me entregar para ser sacrificado por vocês. Vocês vão ficar tristes, vocês não vão entender, vocês não sabem que isso é necessário. Realmente os discípulos eles não sabiam o quão importante era que Jesus morresse. Por que era tão importante, irmão Alisson? Jesus ele morreu pelos nossos pecados. Jesus ele veio pagar a nossa dívida. Cada pecado que você comete, ou simplesmente pelo fato de você ter nascido ser humano, você já nasce com uma dívida tremenda, enorme perante Deus, né? A condenação que pesa pelo pecado de Adão na sua vida e também por todos os seus atos, né, que você realizou, pecaminosos, contra a vontade de Deus. Então tudo isso gera uma dívida enorme que o homem não pode pagar, né? Porque para cada coisa boa que o homem faz, ele faz 10 ou 11 piores. Então Jesus ele vem e paga a sua dívida. Todo sofrimento, a lança que atravessou seu peito, a dor de carregar a cruz, coroa de espinhos, humilhação, tudo aquilo, ele não merecia, porque Jesus nunca pecou. Mas ele suportou tudo isso para que nós pudéssemos ter salvação. Então, a morte de Jesus é fundamental, né, para a salvação do homem. E eles ficariam tristes quando Jesus morresse. Por quê? Porque eles não entendiam ainda o porquê dele morrer. Mas que eles se alegrariam. Fala da sua ressurreição. Versículos 25 a 31. Disse-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amaste e credes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os discípulos, eis que agora falas abertamente, não dizes por parábola alguma. Agora conhecemos que sabe tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus, credes agora?
a resposta de Jesus, credes agora, né? A resposta de Jesus para eles é, agora que vocês foram crer, né? Jesus, ele cordialmente, com muita paciência, ele repreende os discípulos mostrando sua falta de fé e atenção para entender o verdadeiro sentido da sua obra. E quando Jesus diz que eu vos falarei abertamente, é naqueles 40 dias que Jesus fica com eles após a sua morte, né? E Jesus, ele fala daí sim abertamente, se revela e conta realmente para eles todos os pormenores, né, da salvação, da sua obra, do que ele veio fazer. E daí eles já, depois de Cristo ressuscitado, eles já estavam mais preparados para entender, né? E depois, quando ele fala isso, né, um dos seus discípulos fala, agora que fala abertamente, agora nós entendemos, né? Infelizmente, né, os discípulos caminhando com Jesus, estando ao lado dele, ainda assim, eles não compreendiam muito bem a sua obra, né? Não compreendiam muito bem aquilo que ele dizia, né? E hoje também, infelizmente, não é diferente. Muitos aí que seguem a Jesus, que dizem que seguem a Jesus, né? Em muitos casos eles não compreendem a obra de Jesus e o que ele veio fazer na terra, né? Que é morrer pelos pecadores. Jesus, ele não veio para te dar casa, te dar carro, conforto, nada disso. Jesus, ele veio para pagar a sua dívida de pecados perante Deus e para que você pudesse ter salvação. Essa é a obra de Cristo. Isso é o que ele veio fazer. E depois eles entenderam. Para eles também esperavam outra coisa de Jesus. Eles esperavam que Jesus, né, dominasse os romanos, destruísse os romanos e fizesse um reino, lá um castelo, e dominasse sobre toda a terra. E que a nação de Israel fosse soberana sobre todos os povos da terra, né? Ainda será. No futuro, Jesus reinará dessa forma, com soberania e com autoridade total. Mas, naquela vez, na primeira vinda, Jesus veio para pagar os nossos pecados. Quinta leitura, versículos 32 a 33, para encerrar já o estudo. Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, Jesus já os prepara, deixa bem claro para eles que a hora está chegando. Que hora é essa? A hora dele ser entregue à morte. E com a morte de Jesus, os discípulos ficaram dispersos, cada um para o seu lugar. Nós estudamos semana passada do apóstolo Pedro, né, que ele até negou o nome de Jesus, né, por medo das perseguições, mas depois ele se arrependeu, né, e desesperado por falta de fé e conhecimento, eles ficaram escondidos. Mas Jesus nunca abandonou eles. Deu a eles do seu Espírito Santo, né, para que eles pudessem ter conforto, paz espiritual. E apenas 3 dias depois da sua morte, ele ressuscitou, tirando assim qualquer dúvida sobre a sua divindade, obra, poder, né? Então Jesus, ele veio para se entregar voluntariamente pelos nossos pecados. Ele veio fazer isso de toda boa vontade, né? Então, cabe a nós hoje em dia aceitar essa obra de Cristo, nos arrepender e mudar. Mudar de vida, mudar de rumo, mudar de direção, né? E aceitar essa obra de Cristo na nossa vida. Aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador. Se você não fez isso ainda, eu te convido, é importante que você faça o quanto antes. Se arrependa dos seus pecados e aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E você vai ter vida eterna garantida e com certeza você vai ter uma vida próspera e feliz. Até a semana que vem. Obrigado por acompanhar o programa. Tchau!